Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, eu espero que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. A gente está de fato chegando ao final de 2023, praticamente contando os minutos para a chegada de 2024. E nesse período do ano, onde a gente fecha um ciclo e começa um novo ciclo, parece inevitável que a gente comece a fazer algumas autoavaliações e que determinadas coisas passem, a gente gaste mais tempo pensando nelas e pensando naquilo que deveria ter acontecido e que não aconteceu. Veja, se você for fazer uma análise de todas as conquistas que você teve, de todas as coisas que aconteceram na sua vida que foram de bom, você vai ver que a lista é enorme. E ao invés da gente gastar um tempo pensando nisso e agradecendo ao Senhor sobre todas as coisas que Ele fez e colocando nele as nossas expectativas para os próximos anos, ou especificamente para o ano de 2024, entregando a Ele, consagrando a Ele o nosso ano, às vezes a gente fica pensando sobre coisas que deveriam, que na nossa cabecinha deveria ter acontecido e que não aconteceu. De repente, uma coisa que a gente já espera que tivesse acontecido já há alguns anos e que todo ano a gente esperava que agora esse ano vai e de repente aquilo não foi. E aí esse ano de 2023 de repente é mais um ano para pensar sobre isso, sobre, meu Deus, foi mais um ano que eu passei e que aquilo que eu esperava que acontecesse não aconteceu. Será que vai acontecer em 2024? Às vezes uma ansiedade começa a bater e Cristo e o apóstolo Paulo, eles dois nos fizeram alertas em relação a esse assunto. Eu queria chamar a atenção de você para Filipenses, se você tiver uma Bíblia, abra e acompanhe a leitura, medite sobre ela. Em Filipenses 4, no versículo 6, diz assim, não, a primeira parte desse versículo, não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma significa que eu não vou me preocupar com nada. Em algumas outras versões da Bíblia dizem assim que não estejais ansiosos. Troca a palavra inquieto por ansioso. Por coisa alguma, não se preocupar, para de ansiedade. Não é ansioso por algumas, fique ansioso com algumas e com outras não, é com coisa alguma. Não é para ficar ansioso, tá? Aí a gente vai lá em Mateus, vem comigo, vamos lá em Mateus, no capítulo 6, que a gente vê aqui, né, o Sermão do Monte. No capítulo 6 e no versículo 24 e no versículo 25, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não pode servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que, passando por grandes dificuldades financeiras e espirituais, elas foram alimentadas com a palavra, alimentadas literalmente com alimentos e alimentadas com esperança, alimentadas com a fé, porque nesse caso a gente precisa alimentar a nossa fé. E como é que a gente alimenta a nossa fé? Como é que a gente aumenta o nível de fé? A gente aumenta o nível de fé lendo a palavra e deixando que o Espírito Santo converse conosco e nos explique e nos dê tranquilidade, nos dê o conhecimento, a revelação daquilo que o Pai quer que a gente aprenda. Ora, se Deus quer tudo de mim, porque Ele quer o meu tempo, Ele quer a minha consciência, Ele quer o meu espírito, Ele quer a minha dedicação.
Ele não quer menos, ele quer tudo. Ele quer que eu viva, que eu tenha uma vida onde a minha vida seja para glorificar o nome dele. Se eu desejo ter essa vida, se eu quero ter essa vida, se ter essa vida é importante para mim porque é importante para o meu Deus, então eu preciso aprender a desprezar aquilo que ele despreza, aquilo que ele recomenda que eu não faça, que eu não me preocupe, que eu não me distraia. Todas essas coisas, elas devem ganhar um aspecto de menor importância na minha vida, porque a maior importância deve estar ele. Aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera de mim, aquilo que ele vai fazer por mim e através de mim. Essas coisas são mais importantes. O que ele vai fazer através de mim, o que ele vai fazer por mim. Quando eu paro de olhar para o Senhor e eu passo a olhar para os meus problemas, para as minhas expectativas, pensando excessivamente em como vai ser o dia de amanhã, o ano que vem, o que vai acontecer, meu Deus, e pensar o tempo inteiro, meu contrato de trabalho vai acabar no próximo ano, e agora, e agora, e agora, e agora. Se eu começar a pensar excessivamente nessas coisas, eu paro de pensar e dedicar o meu tempo a Deus. Deus compreende que nós temos uma vida humana, Ele sabe disso. A gente trabalha, a gente convive em família, a gente assume papéis sociais, e a gente faz isso. E a gente tem um tempo que a gente tira para dedicar ao Senhor. Mas se esse tempo que eu tenho, eu estou dividindo esse tempo entre aquilo que o Senhor quer que eu faça, aquilo que vai edificar o meu espírito, eu divido esse tempo em preocupações, em ansiedade sobre como vai ser o dia de amanhã, sobre como vai ser o ano que vem, sobre tudo que está por vir, eu deixo de centrar as minhas ideias, eu deixo de centrar aquilo que eu deveria fazer para dividir. E isso é servir a dois senhores, isso é servir a Deus e servir a Mamon. Só que Deus, ele não se contenta com a metade, ele quer tudo. Ele quer cuidar também daquilo que é importante para mim. Veja bem, eu aprendi isso há algum tempo e vez ou outra eu ouço isso de palavras diferentes, de maneiras diferentes, e eu tenho tentado internalizar isso em minha vida. Quanto mais eu coloco Deus no centro, mais Ele também vai me colocar. Quanto mais eu dou importância para as coisas dele, mais Ele vai dar importância também para as minhas. Por quê? Porque Ele é o Deus que Ele trata a gente com reciprocidade. Então, se eu coloco Ele nesse grau de importância, aquilo que é importante para mim torna-se importante para Deus. Então, o meu corpo, a minha vestimenta, a minha família, o meu ganha-pão, isso Deus vai se encarregar de fazer por mim e de abrir as portas, de me mostrar o caminho, de me ensinar novas coisas, de colocar pessoas no circuito para me ajudar. Tudo isso porque eu estou dando o devido grau de importância para as coisas que são importantes para Deus. À medida que eu dou o mesmo nível de importância que Ele dá para Ele, para o trabalho dele, para o reino, Ele também vai pegar aquilo que é importante para mim e vai tornar importante para Ele. E aí a gente tem um casamento perfeito, um casamento espiritual perfeito nesse local. Que eu vim falar isso hoje aqui, porque isso é uma coisa que o próprio, assim, através da leitura da palavra e através da leitura de livros como O Sermão do Monte, de John Wesley, que é um cara super importante na história do protestantismo, e nos escritos dele a gente vê uma profundidade muito grande na interpretação do Sermão do Monte. E é um livro que vem, né,
passando através e que vem resistindo através dos séculos. E ao ler a Bíblia, e ao ler o Sermão da Montanha, e ler outras passagens, a gente vê que Deus ele vai conversando com a gente, e é sobre isso que ele tem conversado comigo. Quando ele conversa comigo, significa que eu tenho que aprender. São coisas que eu devo aprender. E hoje pela manhã, quando eu orava e pedia ao Senhor para me explicar a respeito daquela passagem bíblica que eu leria, eu pedi ao Senhor que eu queria que Ele me explicasse algo que eu estivesse precisando aprender, mas algo que ao aprender eu também pudesse compartilhar com outras pessoas. E o Senhor me deu esse entendimento. O Espírito Santo trouxe esse entendimento. E esse entendimento ele foi sendo confirmado a partir das outras leituras que estavam no caminho por vir. Então eu trouxe para vocês esse conhecimento, e é um conhecimento que a gente recebe já há algum tempo na igreja, né? Os nossos líderes, eles sempre estão falando sobre isso, mas às vezes parece que passa despercebido, e é algo que o Senhor deseja reforçar na manhã de hoje, que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. A vida é mais importante do que o alimento, e o corpo é mais importante do que a vestimenta, e tudo o que é importante para você passa a ser importante da mesma maneira para Deus, e Ele vai suprir à medida que você servir a Ele com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Amém? Que 2024 seja um ano maravilhoso, né? Para nós todos. Que o Senhor possa vir abençoar as nossas vidas e nos dê uma fome incessante, uma sede por Ele e pelo Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra, que Cristo possa ser gerado em nós, que a gente possa, em 2024, parecer mais com Ele do que o que a gente pareceu em 2023. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.